Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui o funcionamento do transistor, tá? O que é o transistor? Transistor se chama resistência de passagem, tá? Por que resistência de passagem? Aqui nós temos o transistor, nosso circuito elétrico, e aqui nós temos alguns desenhos de alguns tipos de transistores, tá? Você vai encontrar nas placas eletrônicas. Como é que funciona um transistor? O transistor, do jeito que ele está ligado aqui, nós temos a base, nós temos o coletor e nós temos o emissor, tá? Então, nós vamos controlar o funcionamento do circuito com uma pequena corrente aqui na base, tá? E a gente vai entender como é que ele funciona, tá? Então, nesse circuito aqui, como você pode ver, a primeira lâmpada, a lâmpada A, ela está desligada, certo? Porque essa chavinha está aberta, então não tem circulação de corrente no filamento da lâmpada. Já a lâmpada S, ela está acesa, porque o positivo vem por aqui, passa por essa resistência, chega na lâmpada, dá a volta e chega no negativo, certo? Então a lâmpada S está acesa e a lâmpada A está apagada. Então lâmpada A apagada, lâmpada S acesa, certo? Quando se fecha essa chave aqui, o que acontece? A corrente elétrica vem por aqui, vem aqui na base do transistor, circula por aqui, depois de 0,7 volts, circula por aqui e volta para a bateria. Então a lâmpada acende. Então quando essa lâmpada aqui acende, a lâmpada S apaga. Por quê? Começa a ter uma circulação de corrente daqui do coletor para o emissor, que aqui fecha um curto-circuito, então a lâmpada S apaga. E a resistência de coletor protege o transistor de não queimar. Então sai do positivo, vem por cá e vem para cá. Por que a lâmpada S apagou? Porque agora a corrente elétrica tem um caminho melhor, que é um curto-circuito aqui. Então ela não vai passar lá pela resistência, ela vem direto por aqui e chega até aqui. Por que o transistor funciona dessa forma? Quando você manda no transistor, quando ele está desligado, ele tem uma pastilha N, uma pastilha P e uma pastilha P de novo, que se chama pastilhas semicondutoras. Ou seja, metade condutora. Então, o que acontece? O transistor, quando ele está polarizado, ele fecha um curto-circuito nas três pastilhas, tá? Quando ele está totalmente, quando você manda energia na base, ele manda energia no emissor, ele fecha um curto-circuito do coletor para o emissor. Então ele vira um pedacinho de ferro, tá? Vamos dizer assim, um pedacinho de metal. Um pedacinho de pastilha condutora, tá? Um fio, três fios ligados um no outro. Quando você manda um pouquinho de corrente na base, ele manda um pouquinho de corrente no emissor e ele manda um pouquinho de corrente também no coletor, entendeu? Ele é um material semicondutor, três pastilhas dopadas de forma que uma fique N, uma P e uma N, tá? E uma N, tá? Nós estamos falando de um tipo de transistor, tá? O NPN, tá? Mas também tem o PNP. Mas isso aí só é efeito de polarização. Só para você entender como funciona, o que tem dentro do transistor. O transistor é um material semicondutor, tá? Que ele funciona, ele pode ser uma chave, que é o nosso caso que nós estamos usando. Ele pode ser um amplificador, ele pode ser um oscilador, tá? Ele pode ser um divisor de tensão, tá? Mas hoje nós só vamos ver funcionamento de chave. Voltando então para o nosso circuito, o funcionamento do nosso circuito, a lâmpada S está acesa e a lâmpada A apagada. Apagada e acesa. E depois inverte, a lâmpada A acende e a lâmpada S apaga. Por quê? Porque o transistor, quando você manda uma pequena corrente na base, flui uma grande corrente do coletor para o emissor, tá? Isso se chama ganho. Então o que acontece? Você manda uma corrente aqui, esse é o nosso caso. Ele manda aqui, ele fecha um curto-circuito daqui, da base para o emissor, e também fecha um curto-circuito do coletor para o emissor. É como se tivesse emendado os três fios aqui, tá? Como se fosse uma emenda aqui agora.
Então vem aqui, corrente elétrica, e drena para cá e acende a lâmpada. E aí aqui está emendado, então o que acontece? Não vai ter circulação de corrente na lâmpada essa, tá? Então é a sua grande chance de aprender como que funciona o transistor é agora, tá? Então, que mais que eu posso falar? Então, transistor, ele lembra do diodo? Você tem uma pastilha P e uma pastilha N. Lá no diodo, se você mandar o positivo, ele conduz. Depois de 0,7 volts, ele se torna um curto-circuito. Depois de 0,7 volts, então vai ter uma queda de tensão de 0,7 volts, tá? Então aqui também, imagine só, quando o transistor está polarizado, quando você fecha essa chave, o positivo vem aqui, passa pela resistência de base, que é para proteger o transistor, para ele não queimar, fecha aqui, vem corrente aqui, sai aqui, fecha aqui, certo? Então, fechou o circuito. Então, o que acontece? Essa pastilha P começa a curto-circuitar com essa, começa a ter uma influência sobre essa pastilha aqui, tá? E aí, o que acontece? Começa a fechar um curto aqui. Aí, o que acontece? Ela começa a invadir a outra pastilha também. E aí, o que acontece? Ela fecha um curto-circuito, tá? Uma reação química aqui dentro. Uma reação, uma reação química, como pode dizer assim, tá? Nos elétrons que tem da pastilha P com a N, tá? Ela se torna um curto-circuito aqui dentro, tá? Então, quanto mais corrente você manda na base, mais ele deixa passar para o coletor. Aqui. Certo? Você vai andar mais corrente, mais ele libera aqui. Quando chegar no limite máximo de 0,7 volts, que o transistor saturou, tá? Então ele fecha aqui, tá? Então, se você mandar só um pouquinho, ele deixa passar um pouquinho aqui também. Então, que fica a lâmpada vai ficar um pouco acesa e um pouco apagada, tá? De acordo com o que você manda aqui na base. Tá? Mas no nosso caso hoje nós só estamos falando como uma chave fechada. Não estamos falando de uma resistência variável. Estamos falando apenas de uma chave. Então o positivo vem, fecha aqui, manda a corrente lá, ó. Fecha aqui e manda para cá. Fechou curto, a lâmpada te sai. Por quê? Porque aqui já é curto-circuitado. Então não vai passar lá pela lâmpada S. Então inverte o processo. Antes ela estava apagada, depois passou acesa. Essa estava acesa, passou a ser apagada, tá? Então os dois estados, apagada, acesa, acesa, apagada. Aqui tem os tipos de transistores, tá? O transistor é um componente semicondutor. E o transistor é uma resistência de passagem, porque ele tem uma resistência. Quando o transistor aqui está aberto, aqui é uma resistência infinita. Então a corrente elétrica vai chegar aqui, não vai conseguir passar daqui para cá, do coletor para o emissor, porque aqui não tem dopagem, tá vendo? As pastilhas não deixam uma conectar com a outra, tá vendo? Não tem como, é NN e aqui é P. Aqui tem um bloqueio, tá? A partir do momento que você manda a corrente aqui, que você fecha a chave, o que acontece? Essa pastilha P fecha, é polarizada aqui e começa a ter uma passagem de corrente daqui para cá, tá? E aí o que acontece? Ele começa a liberar também corrente do emissor para o coletor. Então isso aqui se torna um material só, se torna um fio ligado, 3 fios ligados uns nos outros. Você consegue perceber isso? Se você mandar pouco, que nem eu volto a falar, olha aqui, ó, da base para o emissor, então flui também uma pequena corrente aqui, daqui para cá. Tá bom? Então a tensão em cima do coletor e do emissor vai variar dependendo de tanto de corrente que você manda na base. Se você mandar pouca corrente, você tem uma pequena corrente circulando aqui, tá? Então aqui vai ter uma tensão em cima aqui. Se você mandar muito, fecha o curto. Mandou muita corrente na base, aqui é polarizado, tá? Porque você pode ver que a setinha tá saindo, né? Então significa que esse daqui você tem que mandar o positivo na base. Se a setinha estivesse entrando, você teria que mandar o negativo na base. Isso seria um outro tipo de transistor, entendeu? Você pode analisar, depois eu vou deixar essa folha aqui para você baixar, tá? Então a ideia principal hoje é mostrar para você como é feita a polarização do transistor e para que serve o transistor, quais são as aplicações de um transistor, como que é feita a polarização,
como que ele funciona, tá? Então, nessa aula hoje eu vou mostrar só esse circuito. Na próxima eu vou mostrar mais um circuito com 2 transistores, tá? Resistência de base para limitar a corrente na base, senão ele queima, tá? Resistor de coletor, tá? Para poder, normalmente isso aqui é a carga. A lâmpada aqui que nós estamos usando é só para simbolizar para você se tem energia ou não e o que acontece com o transistor, tá? O transistor serve para funciona como chave. No nosso caso aqui, o transistor está chaveando. Se fecha aqui, ele fecha o circuito, acende essa lâmpada, apaga aquela porque fechou um curto-circuito aqui. Se abriu aqui, essa lâmpada apaga, automaticamente essa lâmpada acende porque aqui se torna uma resistência infinita. Tá vendo aqui a pastilha? Se não tiver corrente na base, esse lado não se comunica com esse. Se tiver corrente na base, mais que uma corrente maior que tem uma tensão de maior do que 0,7 volts, aqui se torna um curto-circuito e essa pastilha aqui, o transistor interno, se torna um fio que liga daqui para cá e um fio que liga daqui para cá, tá? Fica tudo conectado aqui, tá? Então aí começa a fluir corrente daqui para cá, começa a fugir corrente daqui para cá. Dá para você entender isso daí? Espero que sim, tá bom? Então vou ficando por aqui. Espero que você tenha conseguido ter uma ideia principal sobre o transistor. Até a próxima. Tchau, tchau.